Olá, o meu nome é Lígia Rocha. Como sabem, eu e o Guilherme disponibilizamos na página da Iron Education um e-book com as nossas dicas na área da dentisteria adesiva. Foi um sucesso. Dado o excelente feedback que recebemos da vossa parte e também algumas dúvidas tão pertinentes que nos chegaram, fizemos questão de dar esta aula online sobre sistemas adesivos para termos a oportunidade de vos esclarecer da melhor forma. Antes de começarmos, gostaríamos muito de vos agradecer esta interação e todo o vosso interesse. É uma honra para nós saber que confiam na nossa experiência e conhecimento. No final da aula, caso tenham interesse, Luís Caetano irá explicar-vos em que modos funciona o nosso curso no Iron e como poderão fazer para garantirem uma vaga. A maioria dos tratamentos que realizamos diariamente na clínica implicam um procedimento adesivo entre o material restaurador e o substrato dentário, como no caso das restaurações diretas em resina composta. Mas também, por vezes, em casos de traumatismo dentário em que temos que aderir a um fragmento. No entanto, existe uma panóplia tão grande de produtos e marcas que é perfeitamente legítimo ficar na dúvida qual escolher, como aplicar, que marca usar, em que situações usar. Primeiro, é importante perceber o conceito adesão, que significa unir ou colar uma coisa com outra, ou seja, uma união entre duas substâncias iguais ou distintas. Relativamente à adesão, ao conceito de adesão, o mecanismo fundamental deste ao esmalte e à dentina baseia-se num processo de intercâmbio em que se removem minerais dos tecidos dentários e estes são substituídos por monómeros de resina que, quando polimerizados, permanecem retidos nas porosidades criadas. Nos últimos 40 anos, os adesivos dentários sofreram muitas transformações, quer na sua composição química, quer no número de componentes, para poder dar uma resposta efetiva e duradoura à adesão à dentina, que sempre foi o maior desafio. Se vamos aderir diferentes substratos, é importante conhecê-los e saber a sua composição. Relativamente ao esmalte, é composto por 86% de cristais de hidroxiapatite, que se refere à componente inorgânica, apenas 2% de componente orgânica, em que estão incluídas as proteínas e polissacarídeos excretados pelos ameloblastos, e apenas 12% de água. Como nós podemos observar na imagem de microscopia eletrónica, o esmalte tem uma estrutura homogénea, independentemente da sua localização ou profundidade. Por outro lado, a dentina é um tecido histologicamente muito mais complexo, apresenta um alto conteúdo orgânico e a sua estrutura tubular é um substrato dinâmico e reparador, capaz de se defender de estímulos agressores e estabelecer defesas muito específicas. Como podemos observar na imagem, apresenta uma estrutura muito heterogénea e à medida que vamos aprofundando a dentina peritubular, esta ganha terreno com o conteúdo do fluido dentinário, sendo que a quantidade de água a este nível é muito mais elevada. Por isso é que muitas vezes se fala em maior dificuldade na adesão à dentina profunda. Outro conceito muito importante para compreender a adesão é a presença do smear layer. É uma zona de resíduos de preparação do dente espalhados na superfície após a preparação do dente. Alguns destes distritos bloqueiam os orifícios dos tubos dentinários, formando tampões que diminuem a permeabilidade da dentina em 86%. O smear layer é composto principalmente por hidroxiapatite e colagênio, que é desnaturado pelo atrito e calor durante a preparação do dente. Os sistemas adesivos atuais classificam-se segundo o tipo de interação que tem com o smear layer, daí isso é tão importante perceber em que consiste esta estrutura. Porque os adesivos ou optam por dissolvê-la ou tornando-a permeável. Portanto, temos vários tipos de sistemas. Vamos começar pelo Etch and Rinse, Total Etch ou condicionamento total. São tudo sinónimos. Que consiste na aplicação do ácido fosfórico no esmalte durante 15 segundos, seguido de 15 segundos na dentina, prefazendo os 30 segundos no esmalte. Desta forma, como podemos observar na imagem, vai remover todo o smear layer dos tubos dentinários e após a aplicação do adesivo vai criar uma camada híbrida de micro-retenção mecânica do adesivo à estrutura dentária. No caso dos Total Etch, podemos ter duas opções,
3 passos ou de 2 passos. Como podemos observar na imagem, o de 3 passos é composto por o ácido, em que se aplica 15 segundos no esmalte, 15 segundos na dentina, que faz 30 segundos no esmalte, como referi, e a dentina fica sempre úmida. Depois temos um segundo frasco, que é o primer, que é hidrofílico, gosta de água, por isso é que a dentina tem que ficar úmida. E um terceiro frasco, que é o bonding, que é uma resina hidrofóbica. Um bom exemplo deste sistema é o Gold Standard do Optibond FL. Depois temos a opção de 2 passos, em que temos o ácido e o primer e o bonding estão num frasco só. De resto, o protocolo é exatamente igual, deixar sempre a dentina úmida, e embora os sistemas de um frasco tenham muito sucesso por parte dos clínicos por ser um protocolo muito mais simplificado, serem mais fáceis e rápidos de aplicar, os estudos clínicos e laboratoriais demonstram piores resultados comparativamente com os sistemas de 2 frascos, que são sempre muito mais estáveis a longo prazo. Daí o Optimum DFL ser sempre uma boa opção e ficar sempre no ouvido como gold standard. Mas por vezes a nossa realidade laboral não nos permite ter acesso a todos os sistemas adesivos ou até mesmo podermos escolher qual queremos. E por este motivo deixo-vos aqui 2 dicas de como podemos otimizar um sistema adesivo Total Etch de 2 passos, em que temos o ácido e depois temos o frasco, temos a seringa do ácido fosfórico e depois temos um frasco com o primer e o bonding no mesmo frasco. Então, para otimizar este sistema, podemos aumentar o número de camadas aplicadas e o seu tempo de aplicação sempre de uma forma ativa. Apresento-vos um caso step by step de como devemos aplicar o adesivo Total Etch. 3 passos, em que temos uma seringa de ácido fosfórico, um frasco de primer hidrofílico e um frasco de bonding, que é uma resina hidrofóbica. Muito importante, antes de passar para esta fase, verificar se temos um bom isolamento de preferência absoluto e temos um preparo cavitário adequado. Então, começamos por aplicar o ácido fosfórico durante 15 segundos no esmalte. É muito importante proteger sempre o dente adjacente. 15 segundos na dentina, que prefaz os 30 segundos no esmalte. Lavar durante 20 a 30 segundos e depois secar. Mas como eu tinha referido, é muito importante neste sistema de Total Etch ou Etch and Rinse, ou condicionamento total, deixar a dentina úmida. Então o truque é deixar uma bola de algodão ou um bocadinho de papel absorvente e verificar se a seringa da água não está a verter gotículas de água nesta fase. Quando removemos a bola de algodão, é importante observar o dente, a estrutura dentária, e verificar se a dentina se encontra brilhante, por estar úmida, ou seja, não encharcada, e o esmalte tem um aspecto branco leitoso, sinal que está bem condicionado e desidratado. De seguida aplicamos o primer apenas na dentina, esfregamos ativamente durante 20 segundos e deitamos um pouco de ar para evaporar o solvente. De seguida aplicamos o bonding no esmalte e na dentina, com movimentos ativos, e no final deitamos um pouco de ar e aspiramos com o aspirador para fazer aquele efeito de sucção para remover os excessos. Quando deitamos ar, volto a referir, é muito importante verificar se não deita água pela seringa da cadeira. Muitas vezes, numa primeira abordagem, ainda saem algumas gotículas de água e não pode ser nesta fase. E, por fim, fotopolimerizamos. Portanto, nós só fotopolimerizamos o último passo. No primer não se fotopolimeriza. Enquanto que nos sistemas adesivos self-etch ou autocondicionantes não se aplica o ácido fosfórico na dentina. Utiliza-se um adesivo que vai impregnar as fibras de colagênio do smear layer e o efeito é muito semelhante quando comemos, por exemplo, massa à bolonhesa, onde adicionamos o molho, entre aspas, o adesivo, e o esparguete, que são as fibras de colagênio. Desta forma vai criar uma camada híbrida, que é definida como a zona de interdifusão resina-dentina resultante da desmineralização da superfície
seguida da infiltração dos monómeros através da malha de colagênio exposta e a sua subsequente polimerização, como podemos observar na imagem. Portanto, quando usamos um self-etch, apostamos na dissolução e integração de smear layer e não na sua remoção como nos total etch. Nestes casos de sistemas self-etch, em que não utilizamos o ácido fosfórico na dentina, temos duas opções, 2 passos ou 1 passo. Ter atenção que nestes casos a dentina normalmente está seca ou está desidratada ao contrário dos total etch. Sendo assim, o de 2 passos é composto por um frasco de primer acidulado e um segundo frasco de bonding de resina hidrofóbica. Na literatura cada vez mais se verifica excelentes resultados com este sistema e o mais conhecido é o Clearfill SE. Depois temos o de um passo só, em que é o primer, é um frasco, às vezes é apresentado de forma de caneta, em que temos o primer acidulado e o bonding no mesmo frasco. Volto a referir que os estudos clínicos e laboratoriais demonstram piores resultados para os sistemas de um frasco só comparativamente aos que têm os componentes separados em 2 frascos. Quais são as vantagens dos self-etch comparativamente aos total etch? Primeiro, não são tão sensíveis à técnica, porque não há o risco de desenvolver a sintomatologia de pulpite num caso de uma cavidade muito profunda por sobreexposição do ácido fosfórico. Não existe o receio de quão úmida poderá ficar a dentina para aplicar o primer, se está muito seca, se está muito úmida, se está encharcada. E neste caso em particular do Clearfill SE, ainda tem na sua composição uma molécula 10-MDP que oferece uma maior estabilidade da força de adesivas a longo prazo. Mas, infelizmente, quando não temos a possibilidade de ter um sistema self-etch de 2 passos, vou-vos dar algumas dicas de como otimizar o sistema self-etch de 1 passo. Então, podemos aplicar uma camada de resina hidrofóbica extra, que é uma resina hidrofóbica, pode ser, por exemplo, um Heliobond ou o segundo frasco dos sistemas adesivos de 2 frascos e aplicar mais camadas do próprio adesivo e sempre de uma forma ativa contra as paredes dentinárias, sempre esfregando. Como podemos observar neste caso clínico, é muito simples. Normalmente esta opção é muito utilizada em odontopediatria, em que temos que ser rápidos e eficazes e muitas vezes a colocação do ácido numa criança é complicado às vezes pelo facto de saber o sabor azedo ou não temos um controle comportamental ideal. Então, isto é uma boa opção. Mas com o desenvolvimento na área da investigação sobre a adesão e novos materiais e com a demanda dos médicos dentistas quererem sempre produtos de aplicação mais simples, mais rápida e mais versátil, desenvolveu-se uma nova família de adesivos denominados como universais ou multimode, para se poderem utilizar em todas as situações, como um total etch, um self-etch, ou então, como está descrito na literatura, idealmente com um condicionamento, como um self-etch, mas com condicionamento seletivo ao esmalte. Hoje em dia, como já referi, existe este monómero, o 10-MDP, que foi desenvolvido inicialmente pela Curarey. Portanto, só os produtos desta marca que tinham esta molécula e daí o sucesso do Clearfill SE. Mas, em 2011, eles perderam a patente, tornando-se esta molécula disponível para outras casas comerciais melhorarem os seus produtos na área dos sistemas adesivos. Deste modo, parece ser uma escolha segura devido à sua estrutura molecular favorável à adesão, tem um comportamento hidrofóbico, deve ser utilizada com condicionamento seletivo ao esmalte. Muito importante, volto a referir, uma aplicação ativa no mínimo durante 20 segundos e deve ser dado tempo para a solução se infiltrar, melhorando assim a sua estabilidade adesiva. Mas, infelizmente, nem sempre podemos ter o que nós queremos ou temos disponíveis na clínica para podermos trabalhar e vou-vos dar algumas dicas como podem otimizar um sistema adesivo universal, principalmente se não tiverem a molécula 10-MDP. Então, podemos aplicar uma camada hidrofóbica extra, como no sistema de self-etch, portanto um Heliobond ou
o frasco número 2 dos sistemas de 2 frascos e cada aplicação esfregar de forma ativa. Isto é muito importante para todos os sistemas adesivos, porque assim vai favorecer a evaporação do solvente, que poderá ser ou álcool ou acetona, dependendo das marcas. Deixo-vos este quadro e a respectiva referência do artigo para vos ajudar na clínica a identificar quais são os adesivos universais que têm disponíveis e, dentro destes, quais são aqueles que têm 10-MDP e silano na sua composição. Ou então, se tiverem que optar por um, esta lista ajuda-vos a escolher. Partilho convosco este artigo do professor João Carlos Ramos e da professora Alexandra Vinar, que mais importante que a marca ou o tipo de adesivo é saber identificar, respeitar e aplicar de forma correta o protocolo. O conselho que eu vos dou para já aplicarem amanhã na clínica é lerem primeiro o folheto informativo ou dos adesivos que têm disponíveis no vosso dia-a-dia na clínica e verificarem se estão a cumprir com o protocolo indicado pelo fabricante. Porque efetivamente podemos ter um frasco só em que tem que ser aplicado como um Total Edge, como um Self-Edge ou como um adesivo universal e é tudo um frasco só. Portanto, é preciso realmente saber e informarem sobre o adesivo que estão a utilizar, porque é muito fácil trocarem o protocolo e depois não têm sucesso clínico. De uma forma muito resumida, 3 pontos-chave. O ideal é sempre optar por um sistema de 2 frascos, em que o primer e o bonding estão separados. 2. Nos sistemas self-edge ou universais, fazer sempre condicionamento seletivo ao esmalte. E, por fim, no caso de optarem por um sistema de adesivo universal, que tenha a molécula 10-MDP na sua composição. Espero que tenham gostado. Caso tenham ficado com alguma dúvida, podem-me sempre contactar através do meu e-mail ou então das redes sociais. Obrigada. Boa noite a todos. O meu nome é Luís Caetano e sou o responsável pela Iron Education. Antes de mais, gostava de agradecer à doutora Lígia pela excelente masterclass que nos deu e a todos por terem assistido. Como sabem, no Iron temos várias formações e uma delas é o nosso curso de Dentisteria Adesiva. Este curso conta com a presença da doutora Lígia, do doutor Guilherme e com convidados de peso, como é o caso do doutor Rodrigo Cavaco e do Luís Saraiva. Nesta formação, serão-vos garantidos a abordagem de casos do setor anterior e posterior, tudo na mesma formação. Algo que é um bocadinho diferente das formações que estamos habituados, em que ou só falam do setor posterior ou só do setor anterior. Também, na mesma formação, vamos falar muito sobre a dicotomia entre restauração direta e restauração indireta. No que diz respeito ao setor anterior, vamos falar sobre estratificação de dentes anteriores em diferentes situações, quer sejam elas classe 4, dentes escurecidos ou então lesões brancas e amarelas. Vamos também falar da técnica de restaurações diretas em dentes posteriores e fazer aqui a passagem do que será os limites da restauração direta e onde começamos a ponderar fazer uma restauração indireta, perceber bem esses limites. Dentro das restaurações indiretas, vamos deixar um bocadinho de parte aqueles preparos ou aquelas noções de preparos antigos e abordar como realizar estes preparos de uma forma mais conservadora. Ok? Ter uma boa comunicação com o laboratório é essencial e por isso então temos o nosso convidado Luís Saraiva, que é um técnico de laboratório ao qual a gente aprecia bastante o seu trabalho e dentro desta questão de adesão, tentar desmistificar a adesão e fazer-vos entender então que a adesão é algo seguro e na qual nós temos bastante confiança. Explicar-vos o passo a passo para uma boa adesão então das peças realizadas. Por fim, gostava então de vos mostrar como é que vocês podem fazer para realizar neste momento a pré-inscrição neste curso, pois as inscrições abrem já no próximo sábado, pelas 20 horas. Vamos aqui ao nosso site iron.pt/education,
onde conseguimos ver então as várias formações que temos e uma delas é o curso de Dentistria Adesiva, Estética e Funcional. Entramos, conseguimos ver então aqui os nossos formadores e as inscrições abrem então no próximo sábado pelas 20 horas. Podem então fazer aqui a vossa pré-inscrição, de forma a receberem um e-mail com o link para conseguirem então fazer a inscrição no próximo sábado. Relembro que há vantagens para os primeiros inscritos e podem também fazer uma pesquisa aqui sobre todas as informações do curso e também o programa detalhado mediante o dia e o módulo que pretendem. Depois, há aqui um campo em que vocês podem fazer o download do programa completo e, como vos disse, fazer a pré-inscrição é bastante importante para estarem atentos no momento da inscrição, também para receberem outras informações relativamente a este curso. Mais uma vez agradecer-vos a todos pela atenção que prestaram a esta Masterclass e aqui estas minhas últimas palavras. E agradecer à doutora Lígia e ao doutor Guilherme pela realização deste curso e a todos, espero ver-vos ou neste ou noutros cursos desenvolvidos por nós. Um abraço a todos e boa noite.